Bom dia. Catiele, como hoje eu vou passar, a aula vai ser resolução de exercícios, vou esperar mais alguém entrar para a gente iniciar, tá? Bom dia, Bruno. Bom dia. Estava falando para a Catiele, vou repetir para você. Como a aula hoje é resolução de exercícios, eu vou esperar só mais uns minutinhos, ver se mais alguém entra, tá? Para a gente começar. É isso. Agora a gente pode fazer compartilhamento de tela. Carregou aí para vocês? Carregou. Então vamos lá, preparei essa listinha aqui de exercício só para a gente treinar mais um pouquinho, tá? O que a gente viu ontem. Não, essa é diferente, tá? Do link, eu vou fazer a correção com vocês dela semana que vem, tá? Que foi enviada essa semana. Essa daqui é do conteúdo de ontem, tá bom? Então, o termo mal usado no estudo dos gases é utilizado de uma forma bastante geral para indicar uma quantidade definida de partículas. Na verdade, não é diferente, não. Posso dizer que... É que eu não prestei atenção. Posso dizer que como que eu posso falar, gente? Fugiu aqui a memória. Os exercícios, o conteúdo é o mesmo, tanto que repetiu e eu mesmo nem prestei atenção. Então tá bom, fica já a correção. Provavelmente o terceiro deve ser o mesmo. Só para o dessa semana que eu montei, que é mais teoria, tá? O termo mal usado no estudo dos gases é utilizado de uma forma bastante geral para indicar uma quantidade definida de partículas. Essa quantidade de partículas é conhecida como... A gente sabe que quem definiu o termo mol, né, para o estudo dos gases, dizendo que é a quantidade definida de partículas dele, foi Avogadro, né? Então, ele é muito usado para indicar a quantidade definida de partículas, sendo essa quantidade conhecida como número de Avogadro, tá? Determine qual volume que um mol de um gás perfeito em condições normais de temperatura e pressão ocupa e marque a opção correta. Então, a gente tem, né? De acordo com as condições normais de temperatura e pressão, que é o CNTP, nós temos aí um ATM, tá? PA é um ATM, a temperatura é de 0 graus Celsius, mas transformado para Kelvin fica 273 kelvins. O número de mol é 1, tá? E a nossa constante dos gases ideais é 0,082. Substituindo na fórmula, né?
que é a equação de Clapeyron, nós temos aí que pressão vezes a velocidade é igual ao número de mols vezes a constante dos gases, né? Ideal dos gases vezes a temperatura. Então, agora a gente substitui e aí a gente vai saber, tá? Quanto que a gente tem de ocupação aí, ó, o volume total, quer dizer, o volume. Falei velocidade, mas é volume. Então, a gente vai ter aí, ó, volume, isolando o volume, né? 1 vezes V, é o próprio V. Então, a gente vai ter 1, que é a nossa PA, que é um ATM, vai ser igual o número de mol, que é 1, vezes a nossa constante ideal dos gases, que é 0,082, vezes a nossa temperatura, que é 273 kelvins. Então, 1 vezes o volume é o volume, que vai ser igual, multiplicando 1 vezes 0,082 vezes a temperatura, nós vamos ter um volume total de 22,4, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa letra B. Suponha que 2 mols de um gás ocupem um volume igual a 100 litros. Calcule a temperatura desse gás, sabendo que sobre ele atua uma pressão de 0,82 atm. Então, agora está pedindo para a gente identificar a temperatura. Então, o enunciado nos deu que o número de mol é 2, o volume é 100 litros e a PA é 0,82. Então, nós devemos usar a constante ideal dos gases, que é 0,082, para ficar de acordo com as unidades de grandezas dadas, então a gente vai utilizar a fórmula. Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Isolando a temperatura, o que nós vamos ter? Pressão vezes volume dividido pelo número de mol vezes a constante. Então, agora a gente pode substituir, né? A nossa PA é 0,82, nossa pressão, né? É 0,82. Eu falo PA, mas não é PA não, tá, gente? É só pressão mesmo. PA é pressão arterial, é diferente. 0,82 vezes o volume, que é 100 litros, dividido pelo número de mol, que é 2, vezes a nossa constante ideal dos gases, que é 0,082. Então, aí a gente tem um resultado de temperatura igual a 500 Kelvin. Hoje tá difícil. Imagine que 2 litros de um gás estejam a uma temperatura de 27 graus, sob uma pressão de 600 mililitros de mercúrio. Se a temperatura desse gás foi elevada para 127 graus, com um volume de 10 litros, qual será a nova pressão desse gás? Estão conseguindo me ouvir bem? Hoje aqui em casa está meio agitado. Isaac chorando Sim, mais, chorando mais do que tudo hoje. Tá Então, com trilha sonora. Oi? Tá com trilha sonora aí no fundo. Então vocês aguardem um minutinho que eu vou só ver o que acontece e pedir para que ele fique em silêncio. Não, mas dá pra ouvir. Dá para ouvir? Só tá o fundo barulhento, né? Não tá incomodando não, dá pra ouvir de boa. Não, dá pra ouvir de boa. Então tá, então vamos lá. Então, questão 4, né? Imagine que 2 litros do gás estejam a uma temperatura de 27 graus sobre uma pressão de 600 mililitros de mercúrio. E se a temperatura desse gás foi elevada para 127 graus Celsius, qual o volume de 10 litros? Com o volume de 10 litros, qual será a nova pressão, né? Agora queremos saber qual será a nova pressão desse gás. Retirando as informações dos exercícios, o que a gente tem, né? Um gás a 27 graus Celsius, uma pressão inicial de 600, um volume inicial de 2 litros, uma temperatura inicial de 27. Já transformando para Kelvin, a gente tem 300 Kelvin, tá? Aí a gente tem um gás de
127 graus Celsius, o que a gente quer saber é qual será a nossa pressão final, que o volume final é de 10 litros e a temperatura final de 127 graus Celsius, transformando para Kelvin, é 400 Kelvin. Como eu disse para vocês, basta a gente somar Celsius com mais 263 Kelvin, que a gente transforma toda a temperatura em Celsius para Kelvin. Então, somando 127 com 273 vai dar 400, aqui é a mesma coisa, tá? 273 com 27, 300 Kelvin. Agora, relacionando esses valores, a gente vai ter que usar aquela formulazinha, né? Pressão inicial vezes volume inicial, dividido pela temperatura inicial, vai ser igual a pressão final vezes o volume final, dividido pela temperatura final. Então, como o exercício nos deu essas duas, todos esses dados, essa é a forma que a gente vai usar, tá? Então, a gente tem pressão inicial é 600, volume inicial é 2. Mas é igual você não assistiu. Realmente. Infelizmente, meninos, é complicado. Tem que interpretar bem um problema para tirar, mas quando vocês forem fazer, eu sempre vou dar a fórmula, eu sempre passo a fórmula para vocês utilizarem, tá? Então, 600, né, a nossa pressão inicial, vezes o volume inicial, que é 2, dividido pela temperatura inicial, que é 300. Aí vai ser igual a nossa pressão final, que é o que a gente quer descobrir, vezes o volume final, que é 10, dividido pela temperatura final, que é 400. Então, a gente consegue, né, isolar aí a pressão final. E como que a gente resolve isso, né? A gente pode multiplicar cruzado. Então, a gente vai ter aí, ó, 400 vezes 2 vezes 600, tá? Isolando aí a pressão final, a gente vai ter dividido por 300 vezes 10. Então, ó, multiplicando e dividindo, nós vamos ter uma pressão final de 160 mililitros de mercúrio. Então, a alternativa certa é a alternativa A, tá? Então, assim, no demais, a questão de teoria, vocês conseguiram compreender? A questão de aplicação de fórmula, isso é fácil de resolver, né? Se vocês souberem interpretar o problema, a fórmula eu vou dar para vocês, né? Na prova, por exemplo, vocês só vão ter que saber extrair dos exercícios, do enunciado, da situação, o problema, os dados que ele deu, tá? Com isso, vocês conseguem só substituir na fórmula e resolver. Essa parte que eu perguntei sobre a questão de entender, vocês conseguiram? Sim, se vocês souberem aplicar a fórmula que é extrair do problema que está lá e resolver, substituir, já é uma conquista mesmo. Tá? Agora, Gustavo, eu te aconselho, acho que você não acompanhou nossas aulas desde o início, eu te aconselho a você entender a teoria, viu? Pelo menos você aprendeu uma. Mas a gente pode fazer mais exercícios semelhantes para a gente praticar, tá? Inclusive, a atividade física para a próxima semana, né, é uma atividade mais teórica que eu montei para vocês. Acho que vai ajudar a reforçar essa questão da teoria desse conteúdo, tá? Então, deixa eu só fazer a chamada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Mandar aqui no bate-papo, comentar algo? Tá tranquilo agora? Deixa eu fazer a chamada, tá? Antes de liberar vocês.
Só um minuto. Catiele, Presente. Bruno Genésio, Presente. Hildo, Presente. Gustavo, Presente. Gustavo Gabriel. Jonathan, pulei o Luiz. Jonathan, fala. Presente. Luiz, Professor. Presente. Kaique Vinícius. Presente. Então, vamos fazer assim, para a semana que vem a gente faz mais exercícios semelhantes a esse para praticar mais um pouquinho, tá? E no mais, meninos, tenham aí um bom final de semana, porque por essa semana a gente não nos vê mais, a gente não se vê mais. Semana que vem a gente se encontra novamente, tá? Tchau, Até tchau. semana que vem. Até semana que vem.